Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Eu pensei que eu ia apanhar igual apanhei na convenção de novo, mas hoje está baixinho hoje o cabelo. Na próxima eu venho careca. Meu pastorzão, obrigado por esse privilégio, né? Então eu estou muito honrado. Ontem eu agradeci e eu torno a agradecer novamente. Eu acho que agradecer nunca é demais e temos que ter um coração grato. Pregar não é uma brincadeira, é algo muito sério. E um pastor ceder o altar para você pregar a palavra de Deus é um privilégio gigantesco. Então quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Valdomiro Pereira, louvar a Deus também pela vida da irmã Lourdes, desse casal tão abençoado, que tem sido uma referência em santidade, de conduta, de sabedoria. Eu não preciso nem explicar o privilégio que a Bahia tem de ter esse casal à frente, representantes na Assembleia de Deus. Então quero louvar muito a Deus pela vida do pastor Valdomiro e pela vida da irmã Lourdes, por esse privilégio que estão me dando mais uma vez. Eu venho à Bahia, eu era solteiro ainda, então já tenho 11 anos de casado, para você ter uma noção, que já são cerca de uns 15 anos aí que eu venho pregar a Bahia. Então eu não posso deixar de agradecer a Deus pela vida da presidência. Obrigado, pastor Valdomiro, obrigado, irmã Lourdes. Louvar a Deus também pela vida do pastor Francisco, que hoje não está, mas manda meu abraço. Estive naquela igreja maravilhosa em Juazeiro. Infelizmente eu estaria lá, mas não deu certo a data para eu estar lá no congresso, acho que era de homens que me convidaram, adolescentes. Não foi possível, mas é uma igreja maravilhosa. Louvar a Deus também pela vida do pastor Claudiomiro, que é o presidente da FIMADEB. Eu falava com um amigo meu, que é de um outro país, um pastor bastante respeitado nas Assembleias de Deus, em outro país, sobre esse projeto aqui da FIMADEB. Batemos um bom papo para que ele implantasse isto. Eu acho um trabalho espetacular, o trabalho da FIMADEB. É necessário ter um trabalho voltado para a filha de pastores e, se possível, ainda até mais recluso em algum período, para que você possa falar com os filhos de pastores de uma forma mais franca, mais direta. Mas é um trabalho espetacular. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Wilson Roque, pastor de uma simplicidade, uma humildade, me recebeu muito bem. Quero louvar a Deus pela vida do pastor e de todos os obreiros aqui. Eu acho que é Itamaraju, não é isso o nome da cidade? Obrigado, viu, pastor Wilson, também aqui por esse convite. Louvar a Deus pela vida do deputado Samuel Júnior. Eu acho extrema importância o dia que nós estamos vivendo. Não caia nessa conversa. O Estado é laico, mas não é laicista. Há uma diferença entre os dois conceitos, entre ser laico e laicista. Nós somos cidadãos e nós temos os nossos valores, assim como o pessoal tem os seus valores, aí, os representantes da ala LGBT, não sei o que lá mais o que, e etc e tal. Os cristãos também têm e temos o direito de defender os nossos valores. E é chegado o momento que nós precisamos de defesa, principalmente para proteger as nossas crianças. Eu tenho um filho só e meu filho gosta do privilégio, e eu chamo de privilégio mesmo, de estudar numa escola cristã. Mas eu tenho que me compadecer de irmãos que os filhos vão para a escola comum e que no Rio de Janeiro passam na situação de vestirem a criança de saia e tentativa de passar batom na boca de menino. Isso aí não tem cabimento, ok? Então quando você vota muito consciente. Quero louvar a Deus também pelo projeto da CEADEB de defender a nossa fé também diante da lei dos homens. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Olha, eu não tenho muitos anos pregando, são cerca de 20 anos pregando a palavra de Deus, e eu vou dar um bom conselho para todo jovem pregador. Quando o pastor te dá 1h30, 1 hora, vai 50 que você volta. Se você passa, você não volta. Então você tem que ser inteligente, perspicaz. Então eu quero louvar a Deus, pastor Valdomiro me deu um ótimo horário, e eu conheço a Assembleia de Deus da Bahia. Já preguei na convenção de vocês, preguei recentemente no congresso que, na minha opinião, o melhor congresso de adolescentes do Brasil, que é o DEPAD. É um negócio assim, fora do normal, né? Então eu quero aqui pregar para que a gente possa comer uma dobradinha no final aí, combinado? Se você quer ouvir a palavra de Deus, fique em pé, por favor, que eu já aprendi que o pastor Valdomiro assim ensina. E vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 22. Enquanto você abre, eu quero só dar um pequeno aviso. A mensagem que eu vou pregar hoje, eu já tenho consciência do ritmo dela.
Então eu vou dar só um pequeno aviso. Ontem nós vivemos uma noite de uma glória terrível, mas essa mensagem é uma mensagem de conscientização. Então eu quero aproveitar o ensejo do último dia, hoje, que você vai retornar para sua casa, e eu preciso equilibrar as coisas. Eu sei que calor pentecostal é espetacular, é a característica da nossa, uma das características da nossa igreja, mas eu preciso fazer você também crescer e amadurecer na fé. Então a mensagem que eu vou pregar hoje não tem o mesmo cunho da de ontem, mas é uma mensagem que, creio em Deus, fará você refletir, e espero no Senhor Jesus que possa melhorar o nosso relacionamento com Ele. Quantos querem ouvir a palavra ainda, digam amém, por favor. Amém. Vamos lá, Gênesis 22, e o cantor é o pastor... Que isso, varão? Vamos embora para o Rio de Janeiro, vamos, larga a Bahia de lado. Não leva não, libera. Gênesis 22, verso de número 4. Então no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino vamos adiante para adorar e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo em sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada ou para o holocausto? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro, para oferta queimada ou holocausto, que é a mesma coisa. Então foram os dois juntos. Se você puder e quiser, você diz amém? Amém. Tome seu assento aí, por favor. Vamos lá. Amados, olha, todas as vezes que nós lemos um texto, nos deparamos diante de uma expressão muito usual no nosso meio, temos a falsa sensação de que essa expressão ou frase se esvaziou do seu conteúdo, óbvio. Usamos tanto e repetimos tanto expressões que parece que não faz mais sentido expor, fazer uma homilia, pregar sobre o tema, porque parece que a igreja já está saturada, no bom sentido, do conhecimento que aquilo pode proporcioná-la. A expressão que nós vemos aqui essa noite é uma das mais comuns, e eu ouso dizer que a gente costuma dizer, olha, por favor, entre aspas, mas bem aspas, nós usamos isso aí até com uma expressão profética, por fé, desejando em situações de adversidade sobre a vida de alguns irmãos, ou sobre a vida de pessoas que pedem oração na igreja, que Deus é um Deus provedor. Nós não só desejamos ou nos movemos em fé sobre essa expressão, mas também cantamos excessivamente sobre ela, mencionamos essa expressão no dia a dia, e parece que de fato não há muito sentido nós nos debruçarmos no sentido de estudar e tentar desmontar ou compreender o que está além daquilo que nós estamos costumeiramente acostumados a ouvir. E de fato esse texto é um texto extremamente profundo. Eu digo a vocês sem sombra de dúvida que a Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável. Acreditar que expressões que repetidas vezes nós mencionamos, ela se esgota do seu conhecimento, ela é um equívoco gigantesco. Quanto mais você mergulha nos textos sagrados, mais profundo vai ficando, mais envolvido vai se tornando. E essa expressão que Abraão diz a Isaque, o Senhor Deus proverá para si um cordeiro, é uma expressão que vai além de simplesmente uma ideia de providência, e eu quero mostrar para vocês essa realidade. Mas para nós chegarmos a essa realidade, nós temos que tomar um caminho que não é muito usual da igreja. Olha, eu não vou dizer muito, vou dizer não é usual, mas eu acho que é o caminho mais sólido, mais concreto, que nos dará a possibilidade de entendermos o que de fato Abraão está dizendo para Isaque. Para isso eu peço mais uma vez um pouco da sua paciência, dará tudo certo. Eu sei que o ritmo será um pouco mais lento, mas é simplesmente para que todos possam alcançar aquilo que eu estou tentando expressar. A primeira coisa que eu quero que você considere é que por volta do 2º século depois de Cristo, dois rabinos importantíssimos dividiram a Bíblia Sagrada em porções semanais. Essas porções recebem o nome no plural de parashot, ou parashá no seu singular, que nada mais é do que a expressão porção. Nós, cristãos, diferente dos judeus, não descansamos num dia, nós descansamos numa pessoa. Mas os judeus, todos os sábados, segundo a lei de Moisés, meditam numa porção da Bíblia Sagrada.
Essa divisão que esses dois rabinos fazem, a saber, o Rabino Meir e Rabino Yehudai Ben Ilai, que divide a Bíblia Sagrada em 54 porções, facilitam e sistematizam a fé, proporcionando aquilo que os judeus podem fazer de janeiro a dezembro, ler a Bíblia de Gênesis a Deuteronômio. Repito, são 54 porções semanais. Todos os sábados os judeus se deslocam para uma sinagoga. Eu sei que vocês sabem disto, eu só quero refrescar a sua memória de que sinagoga para um judeu não é igreja, não é templo. Então os judeus gozam da liberdade de, caso queiram, podem celebrar o Shabat em casa, meditando em uma das parashot ou das parashá. Bom, essa sistematização em 54 porções semanais fazem com que a fé judaica seja sistematizada universalmente. O que eu quero dizer com isto? A mesma porção semanal que se lê aqui no Brasil é a mesma que se lerá na América do Norte. A mesma porção que se lê em qualquer estado da América do Norte, ou no Canadá e etc., é a mesma que você lerá na Rússia, na China, aonde quer que esteja um grupo de judeu ou um judeu reunido. Cada uma dessas porções são grupos de capítulos divididos, como eu disse, para sistematizar a fé. Então você sai de casa, caso fossem judeus, iriam para uma sinagoga, se deparariam com um rabino explicando, mergulhando em uma porção, esse grupo de capítulos específico naquele sábado. Para não ficar muito abstrato, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que aqui fôssemos judeus e estivéssemos numa sinagoga ouvindo uma paraxá. Se fosse o primeiro sábado do ano, qualquer sinagoga na face dessa terra leria a primeira paraxá, chamada de Paraxá Bereshit. Eles entendem que cada nome das porções dos grupos de capítulos devem ser extraído do próprio texto sagrado. Para fazerem isto, eles pegam a primeira expressão com significado do texto e nomeiam a paraxá. Por exemplo, o Gênesis 1, verso 1 diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no princípio é Bereshit. Então a primeira expressão com significado no entendimento desses rabinos é no princípio. Então a primeira porção do primeiro sábado do ano, em qualquer sinagoga, é a paraxá no princípio. Pastor, quantos capítulos ela reúne? Essa paraxá, a primeira, ela vai do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 6, versículo de número 8. E no outro sábado, pastor, aí a paraxá Noar, porque aparece o texto sagrado a partir de Gênesis 6, verso de número 9 até Gênesis 12, mas principalmente Gênesis 6, verso 9, estas são as gerações de Noé, e a palavra Noé em hebraico é Noar, logo paraxá Noar. Então você já entendeu que vão indo aos sábados, e todo sábado um grupo de capítulos reunidos, para que eles possam meditar repetidas vezes na lei de Moisés, até inculcar esta lei. Bom, ora, se eles repetem essa leitura de Gênesis a Deuteronômio anualmente, existem 3 porções, e essas divisões de 3 porções nos ajudarão a compreender a expressão que Abraão está dizendo a Isaac: o Senhor proverá para si um cordeiro. Quais são essas porções? A primeira porção é chamada de Lech Lechá. Lech Lechá é a expressão que significa, em Gênesis 12, verso 1, sai-te da tua terra. A palavra sai-te nós traduzimos da expressão hebraica Lech Lechá. Essa porção vai de Gênesis 12 a Gênesis 17, versículo 27. Qual é a segunda porção? Paraxá Vayerá. Vayerá significa e apareceu. Gênesis capítulo 18, verso de número 1, e apareceu o Senhor a Abraão. A expressão em hebraico ali é Vayerá. A última expressão é Raes Sará. Raes Sará, que são a vida de Sara, começa em Gênesis 23 e vai até Gênesis 25, verso de número 18. Eu vou deixar Raes Sará aqui de fora, e eu preciso que você me dê atenção um pouquinho ainda mais, mesmo sendo um pouco abusivo com os santos, para que nós meditamos nessas 2 primeiras porções, e aí a gente vai conseguir entender a expressão Deus proverá. Quem daqui ouvir, diga amém, por favor. Vamos lá? Primeira porção que eu quero que você entenda é que de Gênesis 12 a Gênesis capítulo de número 17, nós temos a primeira porção, e essa porção é chamada de Lech Lechá. O que é curioso é que a tradução da palavra Lech Lechá está muito bem feita, site. Entretanto, no hebraico, a palavra Lech Lechá também significa vá para o seu bem. Então, já mudamos um pouco o rumo da prosa.
Perceba que Deus não está simplesmente dizendo a Abraão, saia de Ur. Não é só isto. A ideia de Deus não é, sai de Ur e vai morar onde você quer. A única coisa que eu não quero é que você fique residindo em Ur dos Caldeus. Não é essa a ideia. A ideia de Deus é muito explícita no texto. Saia da terra, da parentela, da casa do teu pai. Para onde? Para onde eu te aponto. Logo, nós temos uma lição muito clara aqui. E qual é a lição? É Deus dizendo a Abraão, quer viver aquilo que é bom para a sua vida, saia da onde você está e não perambule pela terra para onde você quer. Saia da onde você está e caminhe na minha direção. Se você caminhar na minha direção, você caminhará em direção ao bem e a sua vida será uma bênção. Essa caminhada que nós temos, de Gênesis 12 a 17, nós dividimos essa caminhada em 3 níveis. O primeiro nível é o nível mais claro, o nível mais óbvio, o nível mais físico, que é uma caminhada física e geográfica. Não precisa fazer isso agora. Faça na sua casa quando você tiver um bocado de tempo, de preferência com lápis na mão. Se não quiser rasurar a sua Bíblia, com um caderno ao lado. Não se estuda sem Bíblia ou sem caderno e sem lápis, não funciona estudo assim. E você perceberá que de Gênesis 12 a Gênesis capítulo 17, Abraão sai de Harã para Canaã, de Siquém para Betel, de Betel do Negueve ele vai para o Egito, do Egito ele vai para o Negueve, do Negueve ele vai para o Betel, de Betel para os cavaleiros de Merre. Então você percebe que o tempo inteiro Abraão se desloca fisicamente. E aqui que está o interessante. Qual é o interessante? Que esse deslocar de Abraão não é só físico. E por que não é só físico? Porque a palavra ler-lerá também significa vá para si mesmo. Tanto é que os próprios judeus entendem a expressão ler-lerá como uma caminhada para o próprio Abraão, ou seja, caminhar para si. O que Deus está dizendo para Abraão é, eu não quero que você só ande em Itamaraju, esse não é o meu propósito, eu quero que você saia de onde você está, para onde eu estou apontando, e esse deslocar físico não seja só físico, deixando ainda mais claro, não é sair do hotel, do colégio, onde você está hospedado e vir para a igreja. Esse caminhar é um caminhar só geográfico, qualquer pessoa em Itamaraju faz. O que Deus quer é que quando você saia de casa e venha para a igreja, saia da igreja e vai para a sua casa, tudo que foi cantado, ensinado, pregado aqui, não morra aqui, mas é que ele melhore você por dentro. Então quem caminha com Deus da forma que Deus quer, a alma vai melhorando, a alma vai sendo curada e você vai sendo uma bênção. E por natureza e por consequência, quando você se desloca de forma física, deixando com que essa caminhada com Deus melhore você por dentro, você desenvolve o terceiro nível, que é o nível espiritual, e você também verá que de Gênesis 12 a Gênesis 17, aonde Abraão vai, Abraão levanta altar. Isso aqui é espetacular. Para onde Abraão pisa, Abraão levanta altar. Abraão entende que não pode só sair da igreja, voltar para casa, da casa ir para o trabalho, do trabalho para a faculdade, da faculdade para o curso. Abraão não quer só se deslocar. Abraão entende que o seu movimento é um movimento ambulante de uma igreja. Ou não sabeis vós que também sou o templo de Deus? Então para onde Abraão pisa, não pisa só Abraão. Abraão pisa e marca o lugar com um altar de adoração. Alguém já está entendendo? Está glorificando a Deus? Nesse gesto Abraão está dizendo, quem quiser só andar de Itamaraju para Porto Seguro, que ande, para onde Deus me levar, eu levanto altar na faculdade, no curso, no trabalho, no colégio, e assim sucessivamente. Não só isto, você verá repetidas vezes, Gênesis 12 a 17, o texto dizendo, e o Senhor disse a Abraão, o Senhor disse a Abraão, o Senhor disse a Abraão, e o Senhor disse a Abraão. Ou seja, os ouvidos do patriarca estão extremamente sensíveis, porque a Bíblia Sagrada já alerta, há caminhos para o homem que parecem ser de vida, mas o final é morte. Não se caminha com os ouvidos tapados com Deus. Os nossos ouvidos devem estar sempre destapados, sensíveis à voz do Senhor, para que Ele nos direcione. E esse direcionamento culmina no ponto mais alto. E qual é o ponto mais alto dessa caminhada de Gênesis 12 a 17? Gênesis 17, Brit Milá, circuncisão, o corte na carne. Quem caminha com Deus, com os ouvidos sensíveis, levantando altar, por consequência, a carne vai sumindo, a carne vai morrendo, a carne vai desaparecendo. Ora, todos aqueles que têm a carne indo embora, viverão. Gênesis 18. E aí você desdobra a sua vida. É o resultado de quem anda com Deus. Quem anda com Deus como Abraão andou, quem anda como Abraão andou, levantando altar, com os ouvidos sensíveis e reduzindo a carne, a consequência é você sair do nível de servo e alcançar o estágio de amigo. Uma amizade tão intensa que o próprio Deus chama Abraão
como seu amigo. E qual é o resultado dessa amizade? Aqui é espetacular. Gênesis 18 diz o texto: e apareceu o Senhor a Abraão. Pastor, não vejo nada de estranho, porque Gênesis 12, verso 7, e também Gênesis 17 diz o texto sagrado: e o Senhor apareceu. Só que esses dois textos dão ênfase para falar. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse. Mas Gênesis 18 não. Deus não só aparece para falar, Deus aparece de uma forma física. Ou seja, 3 homens adentram na casa do velho patriarca, e quando entram na casa do patriarca, Abraão vê Deus de pertinho, tem mais intimidade com o Senhor. Isso é tão impressionante que, se você falar que esses seres são anjos, anjo não recebe sacrifício ou adoração. Então nós estamos falando de uma teofania. Deus pisa na casa do patriarca e se torna seu amigo. É o resultado de quem não vive na carne, é o resultado de quem tem os ouvidos sensíveis. Quem anda com Deus só saindo de casa e vindo para a igreja por obrigação ou de forma automática, até ouve Deus, mas não vê Deus de perto. Mas quem veio com o propósito de cortar a carne e os ouvidos sensíveis, verá Deus mais de pertinho. Ora, um dos sintomas de você ser amigo e andar perto de Deus, ou ser amigo de qualquer pessoa, é que as características do seu amigo começam a te saltar os olhos. E uma das características ou atributos que Abraão começa a ver de mais perto, e eu vou provar, é o atributo da justiça. Não sou eu que digo isto, Deus é muito justo, é extremamente justo. E na verdade, só conhecemos o que é justo porque Deus existe. E o salmista diz isto no Salmo de número 7, verso de número 11, dizendo: o Fimadeb, Deus é justo juiz, Deus sente indignação todos os dias. Salmo 11, verso 7, pois o Senhor é justo, ama a justiça, os retos verão a sua face. Salmo de número 89, verso 14, a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono, o amor e a fidelidade vão na sua frente. Salmo 116, verso 5, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Salmo 145, verso de número 17, o Senhor é justo em seus caminhos todos e fiel em todas as suas obras. Como é que eu sei que Abraão sabe que Deus é justo? Porque após Deus visitar a tenda do patriarca, Deus diz a Abraão: eu sairei da sua casa e farei uma visita em 2 terras. Quais são as terras? Sodoma e Gomorra. Agora, a visita que eu farei não é confortável como essa que eu te fiz. Eu visitarei essas 2 terras e eu vou acabar com aquela cidade. Quando Abraão ouve que Deus destruirá Sodoma e Gomorra, o que ele está conectando por inferência? A preocupação com Ló, seu sobrinho que está lá. Então Abraão, de uma forma ousada, porque é amigo, interpela Deus e diz: Senhor, por eu ser teu amigo, sei que uma das suas características e atributos é que o Senhor é justo. E o que tem Abraão? Logo, a sua soberania aqui não está em jogo. Cabe a ti julgar se Sodoma e Gomorra merecem ou não viver. Mas não seria justo, assim como eu, que abri mão dos caldeus, levanto o altar, ouvidos sensíveis, carne reduzida, de também serem poupados pessoas como eu, que vivem em Sodoma e Gomorra? Se tiver 100, o Senhor livra. Se tiver 50 justos, o Senhor poupa. Se tiver 20, o Senhor dá livramento. Se tiver um só misericórdia age. Deus olha para Abraão e diz: claro, como você me conhece muito bem, meu amigo, fique tranquilo. Se a sua preocupação é com a sua família, antes de eu destruir tudo, eu bato na porta da tua casa e dou livramento para aqueles que estão seus. Correto? Agora, aqui nós chegamos, e tudo isso que eu expliquei deságua no capítulo 22, porque esse capítulo, ele, me perdoe o paradoxo, tá? Mas ele é um silêncio ensurdecedor. Por que um silêncio ensurdecedor? Porque Deus agora visita Abraão mais uma vez e diz para ele: Abraão, pois não, eu vim te trazer mais uma notícia. E qual é a notícia? Hoje eu não quero ovelhas, eu também não quero bois, eu também não quero farinha, bolo, eu também não quero pássaros, eu também não quero Sodoma, muito menos Gomorra. Eu quero o seu filho. Para ser mais claro, para que você não tenha dúvida e leve o outro, eu quero o filho que você ama. Para ser ainda mais enfático, seu único filho. Para você não daquilo ludibriar, eu quero o teu filho chamado Isaque. E Abraão fica
calado. Eu vou repetir isto. Me mostra em Gênesis 22, quando Abraão intercede por Isaque. E aqui começa a não fazer sentido o texto. Eu disse para vocês que Abraão já está andando com Deus já fazem anos, não são dias, são anos levantando altares, são anos com os ouvidos sensíveis, são anos perdendo a carne, são anos aprimorando a sua caminhada com Deus ao ponto de ser considerado amigo e pai da fé. Ele é a centelha de promessa sobre os hebreus, é nele que as famílias da terra são abençoadas, sobre a promessa que ele carrega. Abraão é íntimo, conhece a justiça, intercede por Ló, mas pelo filho fica calado. Amados, que pai é esse que grita o nome do sobrinho, mas se cala na morte do filho? Como é que pode Abraão pedir clemência por Ló e não pedir por Isaque? O mesmo peso da balança da justiça tem que dar para os dois lados. Estou tentando ser mais claro. Se Ló não fez nada para merecer morte em Sodoma e Gomorra, o que Isaque fez para Deus? Para Deus estar pedindo Isaque. Isaque não pecou, Isaque não ofendeu, Isaque não irritou. Por que é que Deus está pedindo mais um inocente e Abraão não fala nada? Aliás, sai de casa, caminha 3 dias e nem cogita a possibilidade de não sacrificar Isaque. Só temos 2 possibilidades no texto. A primeira, ou Abraão ama mais Ló do que ama Isaque, isso seria um absurdo, não cabe no texto. Ou a segunda, que é plausível. E qual é a segunda? Escute, eu vou te provar. Quando Deus pede para Abraão Isaque, Abraão sabe que Deus não quer Isaque. O pedido por Isaque é um pedido para Abraão voltar para o altar. Como é que você sabe disso, pastor? O próprio texto aponta. Vamos aos apontamentos. Primeiro apontamento: Abraão sai de casa com 2 servos jumentos e seu filho. Caminha 3 dias em direção ao Moriá. Quem diz a Bíblia Sagrada. E mais uma vez digo, ele não recalcula a rota, ele não murmura, ele não ora, ele não clama misericórdia, ele está obstinado em ir para o Moriá. Segundo texto, qual é o texto? Ele olha para os servos e diz: servos, ficai aqui com a jumenta. E aí, eu e o garoto iremos, adoraremos e voltaremos a voz no plural. Opa, se Abraão sabe que Isaque vai para morrer, como é que ele tem convicção que Isaque volta com ele? Abraão está dizendo: eu vou acompanhado, adoro com ele acompanhado e retorno a voz com ele, obviamente acompanhado. Mas aqui está a expressão que não cabe nem discussão. E qual é a expressão? Ele olha para Isaque, pega a lenha que está sobre o jumento, tira do animal, coloca nos ombros do filho. E o filho, segundo Flávio Joséfo, tem 26 anos. Na tradição judaica, tem 37. Se tem 26 ou 37, não cabe aqui, é uma inferência, é coisa deles, não cabe aqui afirmar. Eu só estou te garantindo que criança ele não era. Tanto que não era criança, que ele assimila que o culto está faltando adereço. Ele olha para o pai e diz: pai, estou acostumado a ver o senhor há anos e não Fimadebe, e o senhor não vai sem cordeiro, seu culto está incompleto. Eu vejo faca ou cutelo, eu vejo lenha, vejo fogo, mas cadê o principal? Cadê o que se põe no altar? Cadê o cordeiro? Olha a expressão dele para o filho: o Senhor proverá para si um cordeiro. Agora redobre a sua atenção para que você veja como análise diacrônica, ou também semiótica, ou também e etc e tal, auxilia na interpretação do texto. Você está cansado de ouvir que a palavra Deus proverá vem da expressão Jeová Jireh. Tem problema, pastor? Não tem problema nenhum. Só que no alfabeto hebraico não tem J. Não tem problema você chamar de Jeová Jireh. Não tem problema. Estou dizendo com sinceridade, mas no hebraico é Iavé Irê. A palavra Irê, deputado Samuel Júnior, não é proverá, é verá. Ela está na terceira pessoa do singular, no masculino, no tempo futuro. Ela vem de Raá. Raá em hebraico está no nominativo. Então quando ele diz assim, o Senhor proverá, ou Iavé Irê, ele está dizendo assim para Isaque: fica tranquilo, porque o Senhor verá. Aí você diz assim: peraí, pastor, você está forçando. Não conheço nenhuma Bíblia que diz Deus verá, e nunca verá mesmo, porque a palavra verá e proverá estão associadas no hebraico. Eu vou além, não é que está associada, no português também está. Você pode pegar o teu celular aí agora, usar o que você quiser, inteligência artificial, dicionário, e você pode ver que a palavra providência ou proverá vem da palavra do latim providere. Pro é ver antes, videre é ver. Então até no português a providência vem de ver antecipadamente e auxiliar na necessidade futura. Só pode ter providência para aquele que vê. Olha o que Abraão está dizendo para Isaque: Isaque, quando Deus pediu você para mim, eu sei que você vai e volta, eu sei que vai aparecer algum cordeiro lá em cima. E por que você sabe? Porque já fazem 3 dias que nós saímos de casa e Deus está vendo a minha obediência. Alguém já está entendendo?
acontecendo. Deus está vendo que eu não mudei a rota. Deus está vendo que eu não baixei a guarda. Deus está vendo que eu não serei desobediente. Quando Ele vê, consequentemente Ele também provê. Mas você pode dizer: pastor, sou estudante de faculdade federal e os meus professores de sociologia e filosofia dizem que esse texto aqui é um texto absurdo, porque como pode um pai, um Deus que diz amar os seus servos, pedir o filho para os servos? Com todo respeito, filósofo entende de filosofia, sociólogo de sociologia. Bíblia deixa com os crentes que o Espírito de Deus ainda nos auxilia. Ora, eu vou te provar algo aqui extraordinário. Primeiro, que Isaac não foi sacrificado. O único que deu o filho foi o próprio Deus, não recebe sacrifício humano. Segundo ponto, como é que eu sei? Provavelmente Abraão está se lembrando de Gênesis 17. Isso aqui é incrível. O que tem em Gênesis 17? Gênesis 17, o Fimadeb, o Senhor renova as promessas com Abraão. E como é que Ele renova? Ele diz: Abraão, como você tem andado tão lindo na minha presença, ouvidos sensíveis, levantando altar, carne cortada, aliança comigo, eu garanto para você que as promessas de Gênesis 12 e as promessas de Gênesis 15 eu cumpro. De ti eu trago uma multidão, e dessa sua descendência tiro homens fortes, reis, pessoas poderosas, e a aliança que tenho contigo faço também com eles. Agora tem um problema. Qual o problema? Quer viver e não só ouvir? Quer viver promessa e não só escutar promessa? Quer viver algo profético e não só ouvir palavra profética? Quero andar na minha presença e ser perfeito. Só que para o deputado Samuel Júnior, a palavra perfeito em hebraico é tamim. Tamim em hebraico não é só perfeito, é inteiro. Olha o que Deus está dizendo para Abraão: se você em algum momento começar a se dividir na minha presença, eu não quero. Eu não gosto de migalha. Dividida não aceito. Ou é quente ou é frio. Agora morna não aceito. Coisa dividida pela metade eu não gosto. Mas se você continuar andando inteiro na minha presença, as minhas promessas se cumprirão sobre a sua vida. Parece que o nascimento de Isaac dividiu o coração do velho, mas o velho disse: eu vou mostrar para Deus que eu sou o mesmo de Gênesis 12. Eu vou mostrar para Deus que eu sou o mesmo de Gênesis 13. Ele passa a mão a Isaac e diz para Isaac: Isaac, fica tranquilo, Deus não quer que você morra. Deus quer um gesto. Qual é o gesto? Que você morreu aqui para estar vivo aí fora. Não é que Deus não quer que você volte para casa. Deus quer que eu mostre para Itamaraju que o meu sorriso não é você, que o meu sorriso vem do alto. Eu vou dizer mais para aquela moça até que saltou da cadeira e para aquela ali: se Deus não chama Abraão em Ur dos Caldeus, Abraão jamais sorriria, porque Isaac significa sorriso, e Sara era estéril. Sara não podia gerar filho, nem na puberdade. Abraão só abraça Isaac, Abraão só beija Isaac, Abraão só vem com Isaac no colo, porque Deus chamou Abraão para andar com ele. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Eu quero ver se você me ama mais do que esse sorriso que eu te dei. Eu quero ver se você reconhece que essa faculdade não é sua, foi eu que abri a porta. Que essa casa que você mora não é tua, foi eu que te levantei. Alguém já está entendendo e está dando glória a Deus? Ou seja, você é o mesmo, ou deixou com que as promessas que eu cumpri na sua vida te dividisse no meio? Abraão pega Isaac, coloca Isaac no altar, amarra Isaac, e quando ele levanta o cutelo, aqui não cabe nem discussão para a interpretação do texto. Gênesis 22 verso 15. Gênesis 22 verso 15. Quando ele levanta o cutelo, o anjo aparece e diz: não baixa o cutelo. Por que não baixa? Deus já viu que Isaac não morreu aí, mas viu que você teme a Deus igualzinho no primeiro amor. Alguém já está entendendo e está dando glória a Deus? E já que você continua o mesmo, já que você não permitiu Instagram te mudar, TikTok te mudar, faculdade te mudar, celular te mudar, lá vai a promessa: o altar não toma, o altar devolve. Eu farei de ti uma grande nação, abençoarei a sua família, as famílias de Itamaraju. Alguém já está recebendo e está dando glória a Deus? Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus mais uma vez. Vamos embora. Amados e queridos irmãos, olha, eu lembro da carta dirigida a Éfeso, e prometo que a gente mergulha, não tem como lembrar de Éfeso. E o que está escrito em Éfeso? Éfeso, das 7 igrejas, ela figura entre 3:
Pérgamo, Tiatira e Éfeso, de igrejas que eu chamo de híbridas. Temos 2 perfeitas, Esmirna e Filadélfia, 2 imperfeitas, Sardes e Laodiceia, e 3 que são híbridas, estão acertando e estão errando. Quando a palavra diz no grego, conheço as tuas obras, a expressão significa que Deus conhece desde o início e não só naquele momento. Quando Deus diz para alguma carta em Apocalipse, eu, Senhor, conheço as tuas obras, Ele está dizendo, Fimadebe, eu te conheço muito antes, eu te conheço desde o primeiro passo que você deu, sei o que você está fazendo e aonde isso vai culminar. Então ele diz para Éfeso, parabéns, nota 10 porque rejeitaste os falsos mestres. Me permita contextualizar, só para ficar mais claro. Você é bom de glória a Deus, você sabe o que é culto, respeita o horário, chega para dar glória, dobra o seu joelho, ensaia, canta. Você, no culto, você é bom, entende teologia, abre a Bíblia, não erra texto, maravilha, mas eu tenho algo contra você. E o que você tem contra nós? Que você está pela metade. Você vem pela igreja, dá culto, registra os falsos mestres, faz teologia, você até glorifica, mas você não é o mesmo. Deixou o seu primeiro amor. Eu quero que você volta a ser quem você foi um dia. E se você voltar a ser quem você era, eu saio de você, tirando de Éfeso, e faço você virar Filadélfia. E quem é Filadélfia? Filadélfia, ele olha para ela e diz, você é perfeita. Por que perfeita? Você não negou meu nome, nem a minha palavra, tendo pouca força. Eu tenho visto que a sinagoga de Satanás tem te oprimido. A sinagoga de Satanás tem vindo contra a sua vida, e mesmo debaixo de pancada, Filadélfia, você venceu 2020, venceu pandemia, venceu 21, 22, 23, 24, 25 e 26, 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você continua firme, se manteve o mesmo, ainda me ama na intensidade, e quando eu vejo, sou obrigado a prover, já que você não nega o meu nome, é fiel na minha palavra, pode vir sinagoga de Satanás, a chave de Davi ainda está na minha mão, e a porta que eu abro, o diabo nenhum poderá. Alguém está recebendo essa palavra? Levante as 2 mãos o mais alto que você puder. O mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Me desculpe a franqueza, eu não quero te ofender, eu não quero te oprimir, eu só quero ser direto. Antes de ter 1000 seguidores, você era mais fervoroso. Antes da primeira saudação, você pulava num pessoal. Antes de ser diácono, você fazia aviãozinho. Antes de saber que teu pai era presidente, você chorava na presença de Deus. Você está deixando Isaac te rachar no meio. Mas se hoje você levantar o cutelo, assim diz o Senhor, pode vir sinagoga de Satanás, pode vir Babilônia, pode vir Roma, pode vir Egito, pode vir os impérios. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus que é impé. Só quem tem coragem de levantar o cutelo, 1 minuto de glória a Deus. Abra sua boca agora, levante a sua mão e coloque no ombro desse jovem. É rápido, é rápido, é rápido, igual fizemos ontem. Coloque a mão no ombro desse jovem, chacoalha ele, chacoalha, é para irritar, é para irritar. E diga para ele, cadê aquele crente alegre que você era? Cadê aquele crente cheio do Espírito que você era? Antes da teologia tu falava em mistério, antes da teologia tu pulava, é isso aí, varão. Eita, pura calabachuri andaraia. Cadê a igreja que levanta o cutelo? 1 minuto de glória, eu quero ouvir você adorar. Renova os nossos dias como antes. Abra a boca, 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 pastor. Eu tenho vergonha. Vergonha é casa grávida, vergonha é fumar maconha, vergonha é tomar cachaça, vergonha é se prostituir, vergonha é mentir para pai e mãe. Dançar na presença de Deus, levantar o cutelo é o maior privilégio que um homem pode ter na vida. Levanta o cutelo, levanta o cutelo, levanta.
Seja médico, mas seja crente. Seja advogado, mas seja crente. Prospere, mas seja crente. Triunfe, mas seja crente. Vai para a faculdade, mas seja crente. Pega o diploma, mas seja crente. Faça teologia, mas seja cheio. Cheio, cheio, cheio. Cheio, 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 cheio. Há um renovo de Deus caindo sobre essa igreja. Feche o guarda-chuva. Receba poder pentecostal. Receba. Aleluia. Glória, glória, aleluia, glória, 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 é glória, é glória, é glória. Eu acho que nem preciso continuar. Fica de pé em nome de Jesus, por favor. É melhor, bem melhor, um Abraão chorando inteiro no altar do que dividido distante dele. Você ainda não percebeu que Deus está chamando a sua atenção? Desde o início da mensagem, eu não usei a palavra pecado, eu usei a palavra coração dividido. Porque tem gente que não está no erro, mas está distante. Eu resumo essa mensagem numa frase só: Deus está com saudade da gente. Entende? Eu vou repetir o que disse. Ele deixa Abraão levar Isaac, porque Deus não quer levar embora o teu sorriso. Posso ser mais claro? Você pode ser deputado, vereador, prefeito, médico, juiz, desembargador, empreendedor, pedagogo, não importa. O que Deus quer saber é: você me ama mais do que tudo isso? Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Olha a resposta. Não é só amar, é amar com todo entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, porque dividido não é adoração. Você pode fazer dieta para cuidar do corpo, não é pecado. Mas cadê o jejum para modelar a alma?
Você pode usar o celular para conversar com os amigos. Mas cadê você orando pelo menos uma vez na semana, pela madrugada? Você não pode mais admitir, tira nota 10 na faculdade, e quando mandar você abrir a Bíblia em Sofonias, você não achar o texto. Leva o teu Isaac embora, mas deixa o teu coração entregue no altar. Quem está sentindo a presença que eu estou sentindo, dá uma rajada de glória a Deus aí. Para nós orarmos, com permissão do nosso querido pastor presidente, pastor Valdomiro, vou repetir, para ficar claro, porque está sendo gravado. Você pode estudar, se formar, casar, ter tudo com ordem e decência. Claro, pedindo orientação aos pais, na hora certa. Mas a minha pergunta hoje, não é o que você quer ser aqui embaixo. A minha pergunta hoje é: e o teu chamado? Você não pode só ensaiar quando você vai cantar. Cadê aquela irmã que varria a casa cantando a Deus? Opa. Cadê aquele jovem que esboçava sermão sem ter agenda, mas estava preparado? Você precisa levantar o cutelo mais uma vez. Você precisa voltar para a tua cidade incendiando aquele lugar. Está entendendo isso? Está entendendo? Você tem que pegar o que você recebeu aqui e jogar lá. Eu quero orar com você. Eu sei que não é o nosso costume. Sei que não é o nosso costume, mas eu quero fazer uma oração direcionada para você que está dizendo: pastor, eu amo a Deus, eu leio o texto, sabe? Mas eu perdi aquele fervor. Não consigo mais orar como antes, fazer o devocional como eu fazia antes. Eu não sei onde me perdi, se foi o tempo, se foi a faculdade, se foi a correria, mas eu quero viver e reacender essa chama. Eu quero orar por renovo essa noite. Eu quero orar para que teu chamado venha à tona essa noite. Se você quiser, só se quiser, vir aqui na frente para receber essa oração, eu quero orar com você. Vem rápido, isso, pode vir sem medo. Eu não falei de pecado, eu sei que você ama Jesus. Eu falei de distância. Meu Deus, vem. Aonde tem lágrima tem avivamento. Aonde tem sinceridade, coração quebrantado, contrito, Ele não dispensa. Nós vamos orar. Vem mesmo. Enquanto eles estão vindo, eu vou pedir auxílio. Pode cantar? Você me ajuda? Pode vir. Aquele jovem que sonhava em ser batizado com o Espírito Santo. Eita Jesus. O que eu vou dizer aqui é muito sério. Eu estou pregando para os futuros pastores presidentes aqui da Bahia. Oi. Eu estou pregando para grandes pregadoras que Deus vai levantar nessa nação. Isso aqui é sério. Eu estou pregando para gente que o Espírito Santo vai te visitar para te dar hino. Eita. E o Brasil cantar esse hino. Oh glória. Deus te achou. Deus te achou. Ao início de tudo, nós já vamos orar. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos. Devolve aquela chama, Senhor. Aquela paixão, Senhor. Eu quero. O chamado só está começando. A chamada só. Vou regressar ao caminho. Senhor, levanta essa geração, Pai. Devolve-nos, ó Deus, o dom de cura. Eita, vai ser lindo isso aqui.
nós já iremos orar. Porque ele disse, Pedro, sobre esta pedra, que é ele, eu edifico essa igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Deus vai levantar muitas lágrimas. Jesus, que é isso? O Espírito de Deus está tomando os filhos dos pastores no estado da Bahia. Alguém já está levantando o cutelo. Alguém já está levantando o cutelo. Alguém já está levantando o cutelo. Senhor Deus, que essa noite seja uma noite de avivamento. Que ao retornarem para casa, o Espírito de Deus continue falando. Senhor Deus, jovens perderão o sono e não será de pesadelo, não será por assombrações ou preocupações, mas a tua palavra visitará pela madrugada. Levanta, levanta profeta sobre o estado da Bahia, como sempre tu tens levantado. Levanta grandes pastores no estado da Bahia, como sempre tu tens levantado. O ventre daquela mulher já estava ungido, o ventre da sua mãe já estava ungido. Receba o renovo, receba o renovo, viva esse renovo, viva esse. Deixa Deus te usar, Gideão, deixa Deus te usar. Vamos! Você que está pela internet, no hospital, está assistindo esse culto, Deus não conhece barreiras, Ele te visita aonde quer que você esteja. Receba também esse renovo, receba também essa graça. Diabo, você perdeu mais uma. Deus ainda tem uma geração que levanta o cutelo. Deus ainda tem uma geração que levanta o cutelo. Aonde estão os levantadores de cutelo? Aonde estão os levantadores do cutelo? Aonde estão os que amarram Isaac no altar? Renovo, o que eu quero é renovo. Isso é muito forte, Pra te Gideão. sentir de novo. Isso é uma verdade, Gideão. De novo. Vambora! O que eu quero é renovo. Pra ter o brilho do rosto. Deus está marcando o Congresso da UFIMADEB em 2026 com a sua graça e presença. Tem renovo da casa, tem renovo da casa, tem renovo da casa, Tem muito renovo. renovo da casa, renovo o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho do Que coisa linda que Deus está fazendo. Que coisa linda. de novo. Que coisa maravilhosa. Nem mais um passo darei, Igual Abraão. nada farei. Igual Abraão, Gideão. Toca-me, toca-me. Ouvidos sensíveis, Nem mais um altar erguido, nada carne cortada, promessa alcançada.
lugar adorando a Jesus. Obrigado, Gideão. Tome seu assento por 2 minutinhos só. Eita, que barulho bom é esse? Isso é um barulho maravilhoso. Deus está renovando. Deixa Deus usar os vasos dele. Deixa Deus te usar nesse mistério. Oh, glória. Tem glória aí, tem fogo. Tem glória, tem fogo de Deus. Tem fogo do Espírito Santo. Meu Jesus dos crentes. Eu quero fazer um convite especial. Que maravilha. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Nós encerraremos ainda com bastante tempo,
Mas antes de devolver o microfone, eu quero fazer esse convite especial. Esse é especial. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Vambora! Pra você que está afastado e voltar, cante. Quando justos sofrem. Só a igreja, banda. O que Deus preparou é bem maior do que os teus olhos podem ver. Que maravilha! Simplesmente sobrenatural. Onde está a primeira vida que precisa voltar para Deus? Saia do seu lugar e venha, eu quero orar com você. Pastor, eu estou afastado. Eu estou afastada. Mas eu quero voltar para os braços do meu Pai. Essa é a noite que fez o Senhor, para que você volte para a casa dele. E eu quero saber onde está a primeira vida que precisa voltar para Jesus. Pastor, eu sou tímido. Eu até quero voltar, mas tenho vergonha de ir na frente. Se você der um sinal com a sua mão, alguém vai pegar na sua mão. Nós queremos te abraçar. Nós te amamos em Cristo. Estamos ansiosos para ver o que Deus fará na sua vida. Onde está a primeira linda alma? Está vindo a primeira linda alma. Você pode glorificar a Jesus. Onde está a segunda alma? Está vindo? Está vindo uma segunda alma. Não deixa ela vir sozinha, não. Não deixa ela vir sozinha, não. Está vindo mais uma ali, impressão minha. Está vindo a terceira alma ali. Onde está a quarta alma? Onde está a quarta alma? Está vindo? Está vindo a quarta linda alma. Onde está a quinta vida? Jesus te ama muito e Ele está chamando a sua atenção. Ah, não, pensei que era uma quarta. Onde está a próxima alma? Onde está a próxima alma? Estou acompanhando esta linda alma. Onde está a quarta alma? Venha, venha. Nós queremos abraçar você, orar com você. Está vindo? Está vindo mais uma linda alma. Você pode glorificar a Deus. Eu quero ver onde está a próxima linda alma que tomará essa decisão, a mais bela decisão. Vem, pode vir. Está vindo? Tem mais uma alma ali na minha direita. Você pode louvar a Deus por isso. Eu sei que tem mais almas. Está vindo aqui no meio também? Está vindo uma outra linda alma. Você pode louvar a Deus por isso. Eu sei que tem mais. E nós precisamos orar para encerrar. Eu sei que tem mais.